Fala pessoal, beleza? Vamos dar início aí à dica número 13, tá? Que é continuando sobre fonte de alimentação trifásica, tá? Que é uma prerrogativa aí de amplificadores de alta potência, tá? Isso não quer dizer que os de menor potência não possa ter. Mas aí vai questão de bolso, investimentos na parte de dinheiro, porque um transformador trifásico é mais caro do que o monofásico, né? Então pessoal, vamos lá falar primeiro sobre os transformadores que a gente utiliza com fontes trifásicas, tá? Existem as fontes também chaveadas, tá? Que são 3 fontes chaveadas, cada uma operando com cada fase diferente, né? Funcionando ou em delta ou em estrela, dependendo da forma que você ligue a sua fonte. E na saída você vai ter o mesmo efeito de uma fonte linear, tá? Então isso aqui, pessoal, normalmente o transformador com uma fonte trifásica, estou falando um transformador isolador, tá? Que garante melhor a segurança das pessoas que vão operar esse amplificador. Você observa que você tem as 3 fases e aqui eu fiz uma configuração em estrela, tá? Então configuração estrela, você tem o tipo de ligação onde você gera um neutro, né, se você colocar ele aterrado, neutro porque tem potencial 0 em relação ao terra. E na saída você tem 3 enrolamentos nessa bobina, 3 enrolamentos nessa e 3 enrolamentos nessa. Ou seja, eu pego o center tape dessa bobina, dessa e faço junto e gero um GND, tá? Um groundzinho. Depois eu passo pela etapa de retificação, né, que é um retificador normalmente, né? E depois a etapa de filtragem. Observe que eu tenho nessa fonte aqui, eu botei 120 volts, tá? Nessa 120, nessa 120. Porém, cada retificador está operando com 10 amperes. Ou seja, se eu ligar essas fontes aqui, todas elas em paralelo, eu vou continuar tendo 120 volts DC, tá? Tá retificado e filtrado por 10 mais 10 mais 10 por 30 amperes. Qual é a jogada aqui que os fabricantes fazem aí para ter amplificadores mais eficientes? Você sabe que quando você coloca 3 fontes para funcionar, você tem uma redundância maior, ou seja, se uma falhar, as outras seguram, né? Tem dispositivo que quando tem problema de queima de fusível, ela sai fora e mantém as duas. E normalmente o transformador, ele é calculado aqui para suprir a necessidade de 30 amperes, ok? Por fase. Isso quer dizer que se tiver alguma sobrecarga, nós vamos ter uma folga no transformador, porque o transformador ele é de 30, tá certo? Trifásico, mas é de 30 amperes. Ou seja, quem fabrica o transformador geralmente deixa uma folga para fornecer, digamos, cada fase aí uns 12 amperes, 13 amperes, vai depender de cada fabricante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os amplificadores, eles não utilizam os 30 amperes conforme essa fonte aqui pode fornecer. Gente, isso aqui é um caso que eu estou citando, tá? Então, normalmente o amplificador vai consumir a metade de 30, ou seja, 15 amperes. Por quê? Se uma fase falhar, vai manter o amplificador funcionando, porque eu vou ter 20, ele consome 15, eu vou ter 5 de folga, não é isso? E se por acaso 2 fontes falharem, ficarem uma fonte somente, você pode funcionar ela, digamos assim, você lembra que a gente fornece aqui até de 12, 13 amperes? Então vai funcionar com 12, 13 amperes aqui na saída. Isso vai fazer o quê? Que o amplificador não dê o rendimento completo dele, correto? Existem fabricantes que adotam uma margem maior, outras margens menores, vai depender muito do fabricante, tá? Isso aqui é uma coisa que você pode fazer compensações. Isso aqui é para você garantir que o amplificador, quando ligado, ele consuma as 3 fases iguais, correto? Por que isso? Porque quando você tiver esse tipo de funcionamento, você ganha estabilidade do amplificador, você reduz o custo
de filtragem, você melhora o rendimento da Ripple e você vai ter um amplificador mais estável, tá? Mais propício a não ter falhas. Essa aqui é a configuração do transformador, que é ligado em delta e saída em estrela. E aqui, gente, é um tipo de transformador, tá? Que o pessoal utiliza esse tipo de configuração, mas não é legal isso aqui, tá? Porque você sabe que nós temos diferenças de defasagem de 120 graus em cada fase. Ou seja, se aqui tiver 0 grau, aqui vai estar 120 e aqui vai estar 240. Então vai existir uma perda na tensão aqui, tá? E vai ter uma bagunça na frequência dessa saída. Como você vai retificar isso aqui, no caso de uso de amplificadores, você pode usar, só que você vai ter uma tensão, digamos assim, se você tiver 10, 10, 10, teoricamente era para você ter 30, não era isso? Mas você vai ter um pouco menos, principalmente quando você botar carga aqui, vai dar uma caída legal. Pessoal que gosta de bobinar transformador, nunca faça isso, tá? Usa 3 bobinas no mesmo núcleo, isso alimentando por fases diferentes, tá? Porque cada fase tem uma defasagem de 120 graus, ou seja, você vai provocar um curto-circuito internamente, você vai fritar as bobinas, ok? O outro aspecto aqui, gente, para fontes mais econômica, que geralmente o pessoal utiliza esse tipo de retificação, a retificação, no caso, eles utilizam tanto faz em delta ou estrela, vai depender da configuração de cada fabricante, mas na saída ele tem esse tipo aqui, ele tem uma bobina aqui, outra aqui, outra aqui, pega sempre o 0, né, marcado de cada bobina e unifica e sai cada outra fase, tá, para o seu ponto de retificação. Depois passa pela retificação, tá, aí você tem aqui, ó, 0, 120, aí tem 360 graus, não é isso, de retificação. Aí você tem aqui uma eficiência melhor do filtro, porque esse filtro aqui, gente, vai trabalhar com a frequência de 180 Hz, tá? Eu vou explicar por quê. Lembre-se que no esquema que eu passei para vocês, né, que você sabe que as fases elas têm uma defasagem entre si, ou seja, colocando em pratos limpos aqui após a retificação das 3 fases, você tem o primeiro ciclo positivo, depois o segundo ciclo positivo, depois o terceiro ciclo positivo. Então observe que a região rachurada aqui é a região que vai precisar ser corrigida pela filtragem, ou seja, manter uma tensão suficiente para que não ocorra esses degrauzinhos aqui, né? Esses degraus aqui. Então observe que com a quantidade de degraus da área do degrau somando as duas é bem menor do que você utilizando a retificação simples, tá? Então é um detalhe que tem que se levar em consideração, que é uma das vantagens das fontes trifásicas, tá? Para vocês terem ideia aqui, ó, quando você retifica somente uma fase, você tem 60 Hz, quando você retifica 2 fases, você tem 120 Hz, quando você retifica 3 fases, você tem 180 Hz, tá, gente? Então, para aqueles que têm curiosidade, eu vou explicar também um tipo de transformador aqui que é muito usado aí na parte de indústria, tá? Que é o transformador chamado trimono. Ele pega um sistema trifásico e converte em monofásico. Quais são as vantagens desse tipo de transformador? Ele isola a rede elétrica, né, como qualquer transformador isolador, que garante. Ele evita a parte de amortecimento e distorção harmônica e tem um casamento de impedância bem legal, tá, gente? Então esse aqui é o esquema de um transformador trimono, tá? 3 fases. Observe que ele sai 2 fases, né, somente, que é para você ter aí a parte de convergência aí das 3 fases em 2 fases, tá? Então esse é o trimono, que é que você sai a tensão para alimentar o seu amplificador, e aqui senta as 3 fases para alimentar o transformador. O contrário, gente, também é possível, tá? É chamado de transformador Scott. O transformador Scott, ele converte em um sistema bifásico e um sistema trifásico, tá? É uma deriva que a gente chama, tá? Então isso aí é só para poder passar o conceito para vocês na parte de
transformadores, que é uma região muito vasta, tá? Esse aqui é um transformador, geralmente uma fonte que é de melhor qualidade, usando essa topologia, que você pode inclusive até somar as 3 fontes, tá? 120, 120, 120, você pode ter 360. Isso aqui facilita, vamos supor, um transformador de classe G ou classe H aí, ele pode utilizar essas fontes aí e fazer um chaveamento para poder aumentar a tensão, ok? E você ter uma potência maior do amplificador. Então, gente, vamos ficar aqui por essa dica número 13. Agradeço aí. Até o próximo vídeo, tá? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.